Bom dia! Estamos aqui na semana 5 do desafio Rotina com Propósito. Já estamos praticamente na metade do desafio e eu espero que aqui você já tenha sentido mudanças na sua rotina, você já perceba mais Deus presente no seu dia a dia, que foi o objetivo de quando a gente começou. É necessário a gente se organizar, é necessário a gente organizar coisas fora, mas dentro também, né? E trazer propósito para a rotina é eu enxergar aquela rotina como além do que ela se mostra. E eu espero que aqui você já esteja conseguindo ver assim. O capítulo de hoje é Comendo as Sobras de Ontem. E eu achei esse capítulo muito rico. Ficou aquela tentação de dividir o capítulo em mais semanas, sabe? Trabalhar coisas diferentes nele. Mas vamos manter o que a gente já programou, que eu acho que vai ser rico da mesma forma, dá pra gente ir abordando de maneira rica e acrescentando com outras coisas ao longo do tempo, tá? Mas por que eu achei ele tão rico? Eu dividi ele em 3 temas que poderíamos trabalhar nesse capítulo separadamente, né? Mas que a autora trabalha junto de uma maneira brilhante. Então, são 3 temas: palavra e comunhão, né? Essas ordenanças bíblicas, nutrição e consumo. Então, em palavra e em comunhão, o que a autora traz? A autora traz esses 2 fundamentos do culto, né? E ela diz até que é preciso apenas esses 2 para que se tenha uma igreja. Eles são tão fundamentais que se não tivesse mais nada e a gente tivesse palavra, escritura, pregação da escritura e comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia, isso já seria suficiente para sermos chamados de igreja, né? Então, em palavra e comunhão, ela fala que Cristo, né? Cristo é ao mesmo tempo palavra, pão, né? Então, Cristo, ele tá tanto na escritura, porque ele é o verbo, e na comunhão, porque ele é o pão, que tá na mesa, e que nos torna um. Então, tá tudo ligado à questão da palavra, da comunhão, da unidade, Cristo, né? Tá tudo ali relacionado. E ela chama atenção para uma coisa muito interessante: em memória de mim. Que de todas as coisas Jesus poderia indicar tantas coisas para a gente fazer em memória dele, mas ele escolhe uma refeição, né? Então aqui eu trouxe um textinho. Logo antes da sua morte, Jesus não explicou como a salvação aconteceria ou falou sobre teorias da expiação. Ele lhes deu um ato para executar. Especificamente, ele lhes deu uma refeição para compartilharem. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Que quando Jesus está indo embora, né? Está se despedindo dos discípulos, ele quer que nós tenhamos ele em memória e ele escolhe não uma teoria, mas uma refeição para compartilharmos juntos. E isso é em memória dele. Então, refeição fala de estarmos à mesa juntos, fala de comunhão, de relacionamento, mas também fala de coisas repetitivas. E essa é uma outra visão que ela traz que eu acho muito interessante, do pão nosso de cada dia. Então, o pão nosso de cada dia, ele é parcial, ele é inadequado, ele não vai nos suprir eternamente, ele precisa ser repetido e repetido e repetido. E aí ela faz referência, e nós aqui estamos sempre fazendo referência a isso, a importância dos processos, das rotinas, né? Daquilo que se repete e dos hábitos que nos moldam, que nos fazem ser quem nós somos. E aí eu vou para o segundo tópico, né? Que poderia ser um segundo tema a ser trabalhado separadamente, que é o de nutrição. Porque estar nutrido é diferente de estar cheio, né? Eu posso até estar satisfeito, mas não necessariamente nutrido. Então, e essas pequenas refeições de a cada dia, o pão nosso de cada dia, mesmo elas sendo parciais e inadequadas, foram elas que nos trouxeram até aqui. Elas nos nutriram. Pequenas refeições esquecíveis e ordinárias nos trouxeram até aqui, nos mantiveram vivos. E isso é uma visão muito importante, muito rica. Por quê? Porque a gente tem a tendência a valorizar o grande, o espetacular, né? Que a gente vai falar no outro tópico que eu já estou adiantando. Mas são essas pequenas coisinhas que nos nutrem. Mesmo a gente não dando, às vezes, necessariamente valor, e aí eu até anotei aqui,
que palavra e sacramento são o pão nosso de cada dia, né? Nós devemos nos alimentar, e ela também cita em outro momento do capítulo, como que a palavra e Cristo são várias vezes no texto bíblico referenciados à comida, né? Deus que manda Ezequiel comer o livro, Jesus falando do pão nosso de cada dia, que ele é o pão. Enfim, essas palavra e sacramento, mesmo sendo pequenos, parciais, incompletos em si, é a constância neles que vai nos sustentar, que vai nos nutrir. Então ela fala em algum momento que palavra e sacramento, eles sustentam a nossa vida, mesmo parecendo que eles não mudam a nossa vida, né? A importância do rotineiro e do repetitivo, e mais uma vez ela fala sobre os hábitos que nos moldam e os hábitos que moldam os nossos anseios. São os nossos hábitos que vão moldar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente anseia, né? Então é muito importante essas coisinhas pequenininhas, porque é esse todo dia que faz nós sermos quem nós somos. E se a gente quer ser intencional nisso, são essas coisinhas pequenininhas de todo dia que vão nos tornar aquilo que queremos ser, já que os hábitos nos moldam, né? Então, os fundamentos, palavra e sacramento, eles são importantes, eles nos nutrem, eles nos trazem até aqui, mas eles não parecem mudar a nossa vida. E aí eu entro no terceiro tema que ela aborda, que é o consumo, né? Nós vivemos numa cultura do extraordinário, do espetacular, do acontecimento, né? Do entretenimento. Então tudo tem que impactar, tem que ser transformador, tem que ser pá! E as nossas rotinas, os nossos hábitos e os sacramentos, né? Os mandamentos, a palavra e a comunhão, eles não são assim. Eles são rotineiros, eles são ordinários, né? De todas as coisas que Jesus poderia pedir para que nós fizéssemos em memória dele, ele pede uma refeição. Algo que a gente faz todo dia, algo que é habitual, que é rotineiro, ordinário e que não nos transforma, mas sem aquilo a gente não vive. Então isso ensina muito pra gente a gente valorizar as coisas pequenas. Então a gente vive em essa cultura do consumo, do extraordinário, inclusive na nossa espiritualidade. Se a gente não observar e não for intencional, a gente vai viver uma vida espiritual consumista, né? Voltada para o consumo, para aquilo que é espetacular, transformador. E a experiência religiosa, ela vira um produto nesse mercado religioso, né? E em algum momento ela pergunta, nós estamos sendo moldados como? Nossos hábitos estão nos moldando como consumidores ou como adoradores? Porque são duas posturas diferentes. Nada contra, e a autora também fala, contra a experiência religiosa. O espetacular, ele acontece, mas isso não pode ser o objetivo da nossa vida espiritual, o espetacular, né? No consumo, por quê? No consumo pouco é exigido de nós. A postura consumidora é uma postura passiva, onde eu tô ali só consumindo, pegando coisas, usando coisas. E Deus não nos chamou para sermos consumidores apenas. Óbvio que a gente vai consumir coisas, mas Deus, com relação à natureza até, Ele não nos chamou para ser consumidores apenas, mas para também sermos cuidadores, zeladores, administradores da criação. Então essa é uma lógica que é importante e que ela fala sobre a questão moral do consumismo, né? Aquilo que eu consumo hoje, a minha vida fácil, que ela fala da sopa, né? A minha vida fácil de congelados, de alimentos industrializados, pode ser às custas de falta de comida no prato de alguma família. Pode ser às custas do trabalho escravo de algum irmão em algum lugar do mundo. Então a gente não pode desconectar, separar essa questão moral do consumo do nosso dia a dia.
Porque nós fomos chamados como zeladores, né? Como cultivadores, cuidadores e abençoadores da criação. Então, essa é uma coisa que nós, como cristãos, pensamos muito pouco na questão do consumismo. Algumas, não doutrinas, não vou nem chamar de doutrinas, mas algumas práticas religiosas, inclusive, incentivam o consumo como uma forma de demonstrar a Deus, como prosperidade. Mas o consumismo, ele traz uma questão moral, né, que nós não podemos abrir mão, que nós não podemos ser negligentes quanto a ela. Então, no consumo, pouco é exigido de nós. Nós temos uma resposta rápida, solução fácil e transformadora. É uma lógica de consumo e de mercado que a gente às vezes traz para a nossa experiência religiosa. Se eu leio a Bíblia hoje e isso não me impactou, parece que não valeu. Mas é justamente essas pequenas coisas, essa resiliência, esse hábito, essa consistência que vai me gerar nutrição, né? E a autora une tudo, né? Esses 3 temas de maneira brilhante durante o capítulo inteiro, mas na refeição eucarística, ou seja, na comunhão. O que ela chama de Eucaristia é o que a gente chama de Santa Ceia, né? Na tradição dela se chama Eucaristia. Mas é a Santa Ceia. Por quê? Nessa refeição, que é uma refeição, nós fazemos em memória de Cristo, né? Que é a palavra, que é o pão, que é comunhão, porque a Santa Ceia é uma comunhão, e é na comunhão, na nossa unidade, que Cristo será revelado ao mundo, como fala lá em João 17. Essa refeição, ela me mostra que eu não sou independente, que nós dependemos uns dos outros, tanto para a comida chegar à minha mesa, quanto para eu sobreviver no sentido de palavra, de comunhão, de relacionamento. Então essa refeição, ela me mostra que eu não me sustento sozinha. Essa refeição também mostra a verdadeira abundância, que vai numa lógica diferente do consumo, né? Porque a verdadeira abundância eu tenho suficiente. Eu até citei aqui, a economia da Eucaristia é a verdadeira abundância. Tenho o suficiente para mim, mas não a despeito dos outros, mas porque recebemos a Cristo juntos, como comunidade. Então, aquilo que me nutre, né, é aquilo que é repetitivo, que não necessariamente é espetacular, extraordinário, transformador, mas é na consistência, no hábito, na consistência mesmo, né? Na resiliência de permanecer, é que eu sou nutrido, que eu sou constituído. Indiferente da lógica do consumo, que é a moral, que não se preocupa de onde vem, a que custo eu tenho o que eu tenho, né? É diferente. Na comunhão eu tenho o suficiente, mas esse suficiente que eu tenho não tira de ninguém. É Cristo repartido entre nós. É um capítulo riquíssimo, né? E o desafio da sua semana vai estar na descrição do vídeo. E eu espero que seja uma semana bem rica, nutritiva, em todos os sentidos na nossa vida.